Olá, eu sou o pastor Marcos do Pandeiro e você está no canal Fora do Portão. É um canal aqui no YouTube, onde eu tenho pregado a palavra de Deus, tenho ensinado a mensagem, a palavra de Deus, tenho feito teologia aqui com vocês aqui, aprendido, ensinado, porque juntos nós aprendemos e ensinamos, não é verdade? E também tenho comunicado aqui com louvores também, adorando a Deus, porque eu também tenho essa ferramenta também que Deus me deu, porque eu fui chamado assim, não é verdade? Com o meu pandeiro, por isso que eu chamo Marcos do Pandeiro, e Deus vai estar te abençoando, vai te dando tua vitória, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Também eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você que não é inscrito, tá? É gratuito, não vai te custar nada, ainda você vai abençoar ainda a vida de muitas pessoas aí, inclusive a minha também, e a sua também, em nome de Jesus. Também deixa também o seu like, tá bom? Porque é importante que aí o YouTube reconhece esse conteúdo como um conteúdo bom, frutífero, abençoador, tá bom? Então deixe seu like também e acione o sininho. Tem um sininho, você vai acionar ele, você vai colocar lá todas as notificações. E quando você aciona, tudo que eu colocar aqui, você fica sabendo de antemão. Aí é só você clicar lá e você visualiza. Depende da tua vontade e depende do teu tempo, tá bom? Deus vai te abençoar, vai te dar a tua vitória. Mas fica comigo aí, vamos lá. E hoje eu tenho aqui mais uma série aqui dos martelos de Deus aqui. Eu gostaria de estar falando com você aqui exatamente o livro de Juízes. Juízes, capítulo 1, versículo 1 a seguir, diz assim, ó. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão seu irmão, sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejaremos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Então que Deus te abençoe. Vamos lá na palavra. Martelos de Deus. Eu queria nesta hora que você viesse entender. Agora, esse livro de Juízes, ele inicia, aí é o governo teocrático. Nós temos o governo monárquico, né? Nosso país Brasil teve como ministro da fundação do Brasil, do descobrimento do Brasil, a monarquia portuguesa. Nosso país já foi monárquico. Já teve um rei, uma rainha como líder do país. Como alguns países da Europa, né? Existem até hoje em outros continentes também ainda os seus reis ainda. Há também o parlamentarismo, que são os parlamentares, são os ministros, né? Onde alguns países da Europa e outros países também trabalham com o parlamentarismo. E há também o presidencialismo na república, né? Porque nós somos um país republicano. E há também o presidencialismo, qual é o nosso regime atual. Há muitas e muitas décadas de anos aí, o Brasil é governado por um presidente, tudo bem? Mas há também a teocracia, o governo teocrático, que é o governo dos juízes. A teocracia é o governo dos juízes, do qual haviam vários juízes, e alguns destacaram mais, outros menos, mas todos são juízes, como Gideão, como Débora, a única mulher juíza da casa de Israel, governou por 40 anos como juíza, uma mulher. Nós temos Sansão, se não me engano, Otiniel, Eude, e outros mais aí, que foram juízes na casa de Deus. E nós vemos aqui no livro do Juízes, ele iniciando com a morte de um grande líder. Esse livro já se inicia com a morte de uma pessoa que era referência. Ou seja, psicologicamente, o povo de Israel, aí, o povo de Deus estava fragilizado, porque eles estavam perdendo nada mais, nada menos do que simplesmente o grande líder, homem de Deus, Josué. Eles já tinham passado isso há anos atrás, quando Moisés, que era o grande líder deles, que os tirou da terra do Egito e os levou até a fronteira das terras
das terras da promessa, da Nova Canaã, ele morre, Deus o leva. E o próprio Deus o sepulta e guarda ele para si, como diz lá a Bíblia Sagrada. Nós vemos que agora, assim como iniciou o livro de Josué, Josué 1 inicia com a morte de Moisés, Juízes agora 1 inicia-se com a morte de Josué. Mas lá então, quando morre Moisés, eles tinham Josué. E agora eles não viam uma liderança cabível, qualificada. E eles fizeram uma indagação. Diz o texto aqui, nos primeiros versículos do capítulo 1, que eles perguntam, mas quem irá por nós agora? Quem irá guerrear contra os cananeus? Contra o Adoni-Bezeque, que é o nome Adoni-Bezeque, quer dizer Senhor das Brechas, ou Senhor das Estratégias. E isto vem a calhar pela forma que o povo ali, os cananeus, lideravam e venciam suas batalhas com estratégias de guerra. Eles tinham um poder belial de armas, eles tinham, mas o mais forte deles é que eles usavam da inteligência da guerra para vencer suas batalhas. Eles estudavam os inimigos, as fraquezas, os potenciais dos inimigos e venciam os inimigos assim. Então havia um temor, havia um medo, havia uma fobia de enfrentar o Senhor das estratégias. Havia uma fobia de enfrentar Adoni-Bezeque. Às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos preocupados. Isso é normal porque Deus colocou em nós o sentimento de coragem, de valentia, de intrepidez, de ousadia, mas também para nos proteger, Deus também coloca o medo em nós também. Uma criança, um bebezinho, já desde pequeno quando ele começa a perceber, ele não tem ainda isso, ele já tem o medo nele, lógico, mas ele não sabe distinguir o que é isso. Aí até que uma hora ele coloca a mão no fogo, uma hora ele aperta o dedo na brecha de uma porta, uma hora ele cai. Depois do primeiro tombo, ele começa a entender que não pode ficar caindo, porque dói. Ele começa a entender que o medo é importante para ele. Então o medo é importante, nós temos que ter. Há pessoas que, por excesso de confiança, por extinção do medo, morrem afogados, por ser excelentes, exímios nadadores. Outros na corrida de automóveis, outros na luta, outros até mesmo no seu ofício de segurança, e outros mais. Então é importante nós sabermos dosar e não temos excesso de confiança. E por isso Deus colocou em todo homem, por mais valente, em toda mulher, por mais valente, aguerrida que ele seja, ou ela seja, entenda, tem uma porção de medo ali. E isso é essencial para a nossa vida. E nós vemos que eles ficaram com medo, porque eles conheciam o poder. Eles valorizavam até demais a força de Adoni-Bezeque como líder daquele grande exército. E nós vemos que quando Deus fala com eles assim, ó, não se preocupe, porque Judá vai por vocês. Eu levanto Judá. E agora, Judá agora, que era o irmão até menor, né? É levantado agora, e a Bíblia diz assim, que quando eles levantam Judá, Judá fala com o seu irmão e fala assim, olha, então disse Judá a Simeão, seu irmão. Judá vai com Simeão. Simeão, se você for comigo, nas tuas batalhas também eu vou por ti. Porque para cada tribo, das 12 tribos, para cada tribo era dada uma porção de terra. E cada um ia lutar pela sua terra. Mas Judá agora faz uma aliança agora com o seu irmão Simeão. E fala, olha, eu vou com você. Quando você for guerrear, eu vou com você. Assim como você também irá comigo. Tudo bem? Fizeram uma aliança e os dois foram para a batalha. Deus foi com eles, porque ali não era eles indo apenas na força da carne. Ali não foi eles que decidiram guerrear contra Adoni-Bezeque, mas é Deus que decidiu. E quando é Deus que decide, Deus responsabiliza. João 6,33 não diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra reino quer dizer comando, quer dizer domínio. A palavra reino quer dizer governo. A palavra reino quer dizer vontade. A palavra reino quer dizer poder, quer dizer aquele que comanda. Se você está no reino, no comando, no poder de Deus, Deus se responsabiliza. Se a direção é dele, fica em paz. Deus se responsabiliza. E a Bíblia diz assim, que assim eles foram. Não foram apenas confiando nas suas armas, mas foram confiando em Deus. A Bíblia nos diz bem claro, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Olha, a guerra vai ser ferrenha, mas se você se qualificar com as armas que eu vou te dar,
E as armas que eu vou te dar, elas não são carnais, não são físicas, mas as armas que eu vou te dar são poderosas em guerra. E com as armas que eu vou te dar, que são espirituais, você vai desfazer toda a altivez, você vai fazer todo o conselho, você vai desfazer, você vai deletar toda a artimanha do Senhor minúsculo das estratégias. O Deus desse século cega o entendimento de quem não tem fé dos incrédulos. Deus, lá em segunda carta a Timóteo 10:4, a Coríntios 10:4, lá fala que o Deus desse século, quem que é? Lá se fala com D minúsculo, está falando do inimigo, está falando de Satanás. Mas quando se fala de Deus, o Deus eterno, o Deus altíssimo, está com D maiúsculo, você vai encontrar ali, por exemplo, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era Deus, o verbo estava com Deus. Entendeu? Você vai ver ali Deus ali em maiúsculo. Então nós vemos, agora Deus fala eu vos dou uma arma espiritual. Isso você pode também parafrasear com Efésios 6, versículo 10 até o 16, 15, 17, onde se fala lá: no demais, meu irmão, meus, revestivos da armadura de Deus, nos quais vocês vão estar aptos para resistir a toda maldade, a todo inferno, a toda obra do mal. Porque a vossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a vossa luta é contra as hostes espirituais que andam vagueando nas regiões celestiais. Olha, pegue o capacete da salvação. Olha, pegue o escudo da fé. Vistam da couraça da justiça. Olha, peguem o cinto da verdade, o sapato do evangelho e a espada. E com essa espada, que não é física, mas que é espiritual, vocês vão resistir e vocês vão vencer, porque eu vos armo, eu vos dou uma armadura, eu vos dou couraça, eu vos dou capacete, sapato, escudo, eu vos dou cinto, eu vos dou espada do Espírito para você guerrear. E foi nesta fé que eu creio que este povo foi. Porque eles foram debaixo de uma palavra que Deus falou: não se preocupem, levanto Judá, vá Judá, lidera o povo Judá, e levanta-se contra os cananeus, porque eu serei com vocês. Eles estavam crendo naquilo. E lá foi Judá e Simeão, seu irmão, e levantaram-se contra Cananeu, contra Edom e Bezeque, e o seu grande exército, o seu temido exército. E a Bíblia diz assim que eles venceram e mataram cerca de 10.000 homens ali. E tanto é que o líder, Adoni-Bezeque, o senhor da estratégia agora, foge. E quando ele foge, eles alcançam ele lá. E lá, o que eles fazem com ele? Eles cumprem ali o lex tabelionis. Ou seja, o que é lex tabelionis? É a lei do talião, ou seja, a lei da retaliação, como diz lá em Êxodo 21, 24, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, vida por vida. Se alguém te fere, você deve ferir. Se alguém arranca um dente, também você deve arrancar. Se alguém te cega, você deve também cegar. Naquele tempo, naquele contexto, tinha respaldo. O conteúdo ali era cabível, culturalmente e até biblicamente, para aquele feito. E eles pegaram aquele homem eles pegaram aquele homem e cortaram os polegares da mão direita e esquerda dele, e cortaram também os dedos também maiores dos pés. E ele chega a falar assim, depois do versículo 7 de Juízes 1: assim como eu fiz. Veja, aí você vai ver como que é o lex tabelionis, como é a lei do talião, a lei da retaliação. Assim como eu fiz com 70 reis, não foi com 70 homens normais, foi com 70 reis que ele fez isso, hein? 70 reis. Se eram reis, porque tinham subalternos. Se tinham subalternos, é porque tinham povos, tinham seus liderados. Então imagine bem, eu fiz isso com 70 reis, 70 cabeças, 70 líderes, 70 chefes de estado, 70 nações. Eu fiz isso com 70 reis. Assim como eu fiz com eles, e pus eles debaixo da minha mesa, onde eles comiam das migalhas do pão
derrubavam debaixo da minha mesa, agora fazem comigo a mesma coisa. Eu estou pagando o preço pelo que eu fiz. Embora maldoso, embora ímpio, embora terrível, embora um homem ruim, embora um homem cheio de estratégias de ódio, agora reconhecia que ele estava colhendo o que ele plantou. Como diz lá em Efésios, se eu não me engano, né? Efésios 6, 7, o que o homem semear, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, ele colherá. Ele sabia que agora ele estava colhendo a lei do plantio e a colheita. Isso é fato. E nós vemos que ele reconhece isso agora. Mas entrando nessa palavra, para você entender, quando eles cortam os dedos, os polegares, ele tira. Por que o rei fazia isso? Por que se fazia isso? Por que Adoni-Bezeque fazia isso com seus adversários? Por que ele fazia isso? Porque ao cortar os dedos polegares, a pessoa perdia o que o soldado mais precisava. Ele perdia a habilidade de manusear uma espada. Ele perdia a habilidade para a guerra. A Bíblia nos diz bem claro, né? Lá no livro de Timóteo, capítulo 2 Timóteo 2, versículo 15. Apresentai-vos a Deus como um bom obreiro, que sejam aptos, né? Que não tenham nada que se vergonhar, mas que manejam bem a espada, a palavra. Que manejam bem a espada do Espírito, que manejam bem a palavra. E como agora esses guerreiros iam manusear a espada sem o dedo polegar? Como eles fariam isso? A diferença de nós com os Homo sapiens, a diferença de nós com os animais, com os macacos, com os gorilas, é porque eles não têm esse dedo. Eles não têm essa habilidade que o homem tem de manusear, de criar ferramentas, de fazer certas coisas. Essa é a diferença. Eles perderiam essa habilidade. A segunda coisa que eles perderiam o quê? A sua identidade. E 7 bilhões de habitantes no globo terrestre, nos 5 continentes, na Ásia, na Oceania, na Europa, na África, nas Américas, não há uma sequer identidade igual. Você é único. Eles perderiam a sua identidade. Primeiro, perde a habilidade. Segundo, perde a identidade. O inimigo da tua alma, ele quer que você perca a habilidade de você buscar, a habilidade de você guerrear. Mas de que forma? Perdendo a tua identidade, perdendo a tua identidade de servo de Deus, a tua identidade cristã. Mas nesta hora Deus fala com você aqui: não deixa que nada venha tirar a tua habilidade. Que jeito? Vai orando, vai lendo Bíblia, vai buscando, se aproxima de Deus, pensa em coisas boas. Absorva conteúdos bons da televisão. Abre conteúdos bons. Há muitos, maioria são mal, mas há conteúdos bons no seu celular, no seu smartphone, nas redes sociais que você está, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Zap, no WhatsApp, enfim, nas redes sociais que você, no Telegram, onde você esteja, aprenda a absorver coisas boas. É o segredo de você manter a tua identidade. É o segredo de você manter a tua habilidade. Contato com Deus faz você não perder o teu polegar espiritual, não perder a tua identidade espiritual e nem a tua habilidade espiritual. Contato com Deus. E também não perder o seu equilíbrio, porque é também tirado o dedo dos pés. O dedo do pé que te faz você ter equilíbrio, ter impulsão, é o dedão do pé. Isso está se falando de hallux. Hallux é o dedo que te dá equilíbrio. É chamado na medicina, na medicina é chamado de hallux. Na podologia é chamado de hallux. A podolactia é o estudo sobre os dedos. Então, o que você deve entender dentro da podolactia? Que o hallux, ou seja, o dedão do teu pé, que nós chamamos de dedão, mais popularmente falando, é o que te dá o teu equilíbrio, te dá o teu impulso. Justamente com o calcanhar, mas ele te dá o teu impulso. Ele trabalha em conjunto com o dedinho menor do pé, sabia? O equilíbrio, você está de pé, por causa da coluna, é por causa da força, mas é essencialmente por causa também desse dedão. O impulso de equilíbrio, quando você... Até para subir uma escada sem o teu dedão seria difícil. Sem o hallux
seria completamente impossível. O inimigo quer que você perca o quê? Perca a identidade, perca a habilidade. E quer que você perca o quê também? Perca também o quê? O equilíbrio. E crente tem que ser equilibrado, cristão tem que ser equilibrado. E para ser equilibrado, tem que estar lendo palavra, tem que estar consumindo coisas boas, tem que estar absorvendo a unção de Deus. Aí você vai receber a tua bênção e a tua vitória em um nome do Senhor e Salvador Jesus. Esse tipo de guerra. E quando você perde os polegares, e quando você perde o dedão do teu hálux, o que acontece? Você começa a perder tudo que você tem. O inimigo da tua alma, ele quer colocar você por baixo, como diz lá em Deuteronômio 28. Ele quer que você esteja embaixo e não em cima. Mas Deus não te chamou como cauda, mas te chamou como cabeça. Se não me engano, 28, 14 a seguir de Deuteronômio. Deus não te chamou para estar embaixo, mas sim para estar em cima. A Bíblia diz assim, lá em Mateus, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, que uma mulher cananeia, ela procura Jesus. E quando ela procura Jesus, ela pede: Jesus, pelo amor de Deus, me ajude. Ajude-me, Jesus. Eu tenho alguém da minha família que está passando por isso. Jesus disse para ela: olha, eu não posso dar o pão da mesa para os filhos, para os cachorros, para entregar para você. Eu não posso. Sabe o que ela disse para Jesus? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. E Cristo falou: mulher, que a tua fé é grande. E Cristo abençoou aquela mulher cananeia, descendente de quem? De Adoni-Bezeque. Se fosse no tempo da graça, no evangelho, se Adoni-Bezeque tivesse aceitado a palavra e se convertido, Adoni-Bezeque seria abençoado, porque uma descendente dele posteriormente foi aquela mulher cananeia. Está entendendo? Então entenda bem, Deus ele tem para você uma palavra de vitória nesta hora. Que você não perca a tua identidade, não perca a tua habilidade, não perca a tua força, não perca o teu impulso, não perca o teu equilíbrio. O inimigo quer tirar equilíbrio teu, o inimigo quer tirar o teu impulso, a tua força, e também quer tirar a tua identidade, e quer tirar a tua habilidade. As digitais espirituais não podem se perderem. Se você estiver na palavra, não tem Adoni-Bezeque que tira polegares teu. Não tem Adoni-Bezeque que tira hálux teu, dedos maiores do pé. Não tira. Não tem Adoni-Bezeque que tira equilíbrio, que tira impulso, que tira a tua força, que tira o teu parar em pé. Não tem Adoni-Bezeque que tira a tua identidade, que tira a tua habilidade. Não tem. Deus hoje está guardando a tua habilidade, está guardando o teu equilíbrio, está guardando a tua identidade, está guardando você na tua força. Sabe por quê? Deus é contigo. Ninguém vai te tocar. Ele hoje repreende o Adoni-Bezeque de ti, o Senhor minúsculo das estratégias. Ele hoje repreende da tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom? Então que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore por mim, se inscreva nesse canal, acione o sininho aí. Deixa os teus likes aí, porque Deus vai estar te abençoando. A referência de Mateus é Mateus 15, se eu não me engano. É Mateus 15, versículo 22. A seguir, da mulher cananeia. Você vai entender o agir de Deus, o mover de Deus sobre a vida, porque Deus ele é fiel, Deus é maravilhoso. Não se preocupe com o ímpio, não. Lá em Provérbios 26, 27 diz assim: quem faz a cobra vai cair nela. Não se preocupe, deixa que Deus vai dar a direção. Deus toma conta. Provérbios 26, 27. Quem faz a cobra cai nela. Quem empurra a pedra vai mover sobre aquela própria pessoa. Quem está empurrando a pedra para cair, para prejudicar alguém, aquela pedra vai se revolver sobre ela. Diz lá em 26, 27 de Provérbios. Deus cuida de você. Deus te dá vitória. Deus te abençoe. Note bem lá em Esther 5, que diz lá, Esther 5:14 e Esther 7:10. A forca que Amã preparou para Mardoqueu foi a mesma forca que ele foi enforcado no fundo da casa dele. Tá entendendo? Forca não para no pescoço, não é para pescoço de Mardoqueu. Forca é para pescoço de Amã. Aleluia! Então hoje Deus fala com você aqui, ó. Fica em paz, eu guardo você, eu te livro e eu te dou vitória. Adoni-Bezeque, nunca mais. Deus guarda os teus polegares, digital,
Deus guarda a tua habilidade, Deus guarda o teu hólix, ou dedo do teu pé maior, o dedão, ou seja, equilíbrio, força e potência. Amém? Deus é contigo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.